Olá, bom dia. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026. Graças a Deus, o Senhor nos concede a graça e a bênção de estarmos juntos mais uma vez, nos dando assim a sua renovação de misericórdia, fazendo com que tenhamos o privilégio de desfrutar mais um dia de vida, enquanto Ele nos preservar pela sua soberana vontade. O nosso texto de hoje é o mesmo que temos usado em devocionais anteriores, porém não no Evangelho escrito por São Lucas, mas sim no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 3, versos de 5 a 10. Diz o seguinte: Então saíam as multidões a ter com ele de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, referindo-se a João Batista, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vimos nas devocionais anteriores, desses últimos 3 ou 4 dias, esse ministério de João Batista naquela região do deserto, quando ele então anunciava ali a necessidade da fé, sobretudo, do arrependimento, da produção de frutos que testemunhassem este arrependimento. Multidões vão até ele e, então, depois de pregar de forma assim bastante incisiva, essas multidões tocadas diziam: e o que devemos fazer? Então, disse: olha, se você tem 2 túnicas, reparta; se você tem comida, também faça o mesmo. Um grupo separado de publicanos, funcionários públicos: e nós, o que devemos fazer? Ele disse assim: olha, não cobreis além do que é estipulado. Soldados foram até ele e perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele disse 3 coisas: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Então as multidões, depois 2 categorias, e agora em Mateus, não em Lucas, Lucas não fala deles, mas aqui em Mateus há um outro segmento de pessoas na estratificação social com a qual Jesus trata, ou João Batista, melhor dizendo, trata. São os religiosos. Agora é a minha vez, né? Eu tenho que perguntar: e aí, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? E às vezes, mesmo que não seja como indivíduo, mas como integrante de um certo grupo social que exerce determinada função, tem que ouvir também isto. Não talvez diretamente com a minha pessoa, mas com relação à forma que era desenvolvida a função religiosa, sobretudo com os judeus. A pregação dele é pesada. Quando essas pessoas, fariseus, saduceus, religiosos, visivelmente pessoas que eram destacadas no contexto da sociedade pelo seu envolvimento com a religião,
como mestres da religião, como rabinos, como curas de almas, como condutores das pessoas, no que dizia respeito à fé e à religião, estão ali. Então, verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, ele vai dizer a eles: raça de víboras. Não falou isso com os soldados, não falou isso com os publicanos, nem com as multidões, de certa forma. Mas aqui específica e diretamente com os fariseus, os saduceus, com os religiosos. Raça de víboras. Então ele condena a hipocrisia e a aparência. Veja que eu estou aqui me referindo a religiosos como uma categoria. Padre, pastor, rabino, sheik, imã, entendeu? Gurus, é nesse sentido. Ainda que possa particularizar aqui ou ali, mas é num sentido geral. É para aqueles que se intitulam, ou são chamados, ou são titulados como religiosos, como responsáveis e guias espirituais de outras pessoas. Ele condena a aparência e a hipocrisia de estabelecer para os outros uma série de coisas e ele mesmo não fazer. Religiosos que exploram crianças, meninos e meninas, que se envolvem ilicitamente em relacionamentos contrários à orientação da palavra de Deus e pousam e aparentam santidade e se colocam como referência. É triste, muito triste. E Jesus adverte isso: olha, é impossível que venham os escândalos. Mas ai daquele por meio de quem vêm os escândalos. Então a hipocrisia, e aí a gente vai escutando, né? Líderes religiosos, padres, pastores e outros segmentos que se envolvem em escândalos, às vezes financeiro, a maioria das vezes de caráter sexual, com exploração muitas vezes até de crianças. É terrível isso. Então João Batista dizendo isso: olha, vocês são pessoas que conversam, que falam, que vivem do discurso. Vocês hipertrofiaram o discurso. É preciso ter fruto. Chega de aparência, de hipocrisia. Chega de abrigarem-se sob o palio da religião, usando a fé como uma espécie de armadura ou escudo que aparentemente na cabeça do religioso o torna como que isento, imune à ação da ira de Deus e da condenação do próprio Deus. Por isso ele diz aqui: não venham dizendo que vocês são filhos de Abraão. Parem com isso, esse pedigree religioso, essa posição religiosa que você tem, que você ocupa, isso não vale nada diante do Senhor. A sua filiação, o credo que você professa, não somente, não tem valia nenhuma em termos da avaliação de Deus. Por isso é que ele diz: vocês não venham dizendo nós temos por pai Abraão. Se Deus quiser, ele suscita das pedras filhos de Abraão. Não se trata disso. Chega de terem apenas folhas. Eu não quero folhas, eu quero frutos. Frutos. Produzam frutos dignos de arrependimento. Vocês são como aquela árvore da parábola que Jesus contou, verdejante, exuberante, mas só tem folhas. A figueira só tinha folhas quando Jesus foi procurar fruto. Produzir frutos dignos de arrependimento. Eu também, como religioso, você que é religioso, talvez esteja me ouvindo, e se não é, tem alguém com quem você se relaciona nesses termos.
O que esse indivíduo tem que fazer, o que essa pessoa tem que fazer, o que eu tenho que fazer, você tem que fazer, como aqueles que são chamados à condução do rebanho, é produzirmos frutos dignos do nome do Senhor. Obras, não palavras, atos, não discursos, vida e não ritos, vestes de retidão e não vestes cerimoniais, sejam elas quais forem. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, raça de víboras? João Batista não falou isso nem com soldados, nem com os publicanos, nem com a multidão de modo geral, em certo sentido. Falou com os escribas, com os fariseus, com os saduceus. Duro para mim, como religioso, ter que ouvir isso. Mas é preciso. Deus tenha misericórdia de mim, daqueles e daquelas que têm o privilégio, ao mesmo tempo, a responsabilidade da condução do povo, sem hipocrisia, sem usar a igreja, sem usar a fé, no sentido de explorar os outros, como tristemente, desgraçadamente, temos visto dia após dia. Que Deus nos abençoe, nos livre, que tenhamos essa consciência de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Amém. Amém.